Amados ouvintes e irmãos, hoje vamos falar sobre Atos 1 a 7. Deixe o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Durante esse período, ele aparece repetidas vezes, confortando, ensinando e confirmando que realmente venceu a morte. Ele fala sobre o reino de Deus com grande paciência, respondendo dúvidas, quebrando medos e fortalecendo. Os discípulos se reúnem frequentemente, ainda assustados com os acontecimentos recentes, mas cada aparição de Jesus traz paz e renova a esperança deles. Ele come com eles, caminha com eles e mostra sinais de que está realmente vivo, transformando o ambiente onde chega. Espírito Santo e a pergunta dos discípulos. Certo dia, Jesus reúne o grupo e dá uma ordem clara: não saiam de Jerusalém. Ele os instrui a esperar a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, algo totalmente novo que mudaria o mundo para sempre. Mas os discípulos, ainda com expectativa política, perguntam: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus responde com calma que os tempos e datas pertencem ao Pai. Porém, ele deixa uma promessa poderosa. Eles receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre eles e serão testemunhas até os confins da terra. A missão agora está clara e será global. 9:11. A ascensão de Jesus e a mensagem dos anjos. Enquanto Jesus fala, ele começa a se elevar lentamente diante dos olhos de todos. Uma nuvem luminosa o envolve e ele desaparece no céu. Os discípulos ficam imóveis, olhando para cima, impressionados. Então 2 anjos aparecem ao lado deles e dizem: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado voltará assim como vocês o viram subir. A mensagem deixa o grupo maravilhado e reforça que a história ainda está longe de terminar. 12:14. Retorno ao cenáculo e união em oração. Eles descem o Monte das Oliveiras e retornam ao cenáculo em Jerusalém, onde costumavam se reunir. Ali estão Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas de Tiago. Maria, mãe de Jesus, e várias mulheres também estão presentes, além dos irmãos de Jesus. Todos se unem numa só fé, dedicados à oração, aguardando o que Deus prometeu. 15:22. Pedro toma a palavra. É hora de escolher o substituto de Judas. Com cerca de 120 discípulos reunidos, Pedro se levanta. Ele explica que as Escrituras já haviam anunciado a queda de Judas e que era necessário escolher alguém para ocupar seu lugar. Alguém que tivesse estado com Jesus desde o batismo de João até a ascensão. Pedro relembra que Judas deixou sua função e destino por causa de sua própria escolha, e agora é preciso restaurar o número dos 12 como símbolo do novo povo de Deus. Em 23:26, Matias é escolhido como novo apóstolo. 2 nomes são indicados: José, chamado Barsabás, ou Justo, e Matias. O grupo ora com sinceridade. Senhor, que conhece os corações de todos, mostra qual destes escolheste. Eles lançam sortes, e o resultado indica Matias, que é então contado entre os 12 apóstolos. A igreja continua aguardando a promessa do Espírito. Algo grandioso está prestes a acontecer. Atos 2, 1-4. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Chega o dia de Pentecostes e todos os discípulos estão reunidos no mesmo lugar, perseverando juntos, orando e esperando a promessa que Jesus havia feito. O ambiente é de expectativa, como se o céu estivesse prestes a se abrir. De repente, um som poderoso, semelhante ao de um vento impetuoso, invade a casa onde estavam. Não era um vento comum, mas algo sobrenatural, vindo diretamente de Deus. O som toma todo o ambiente, fazendo todos
Então aparece algo ainda mais extraordinário. Línguas como de fogo que se dividem e pousam sobre cada um deles. Não era fogo que queimava, mas fogo que purificava, capacitava e marcava como sinal divino. E naquele momento, todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, línguas que eles nunca haviam estudado, conforme o Espírito concedia que falassem. 5:13. A multidão se reúne e fica confusa com os sinais. Em Jerusalém havia judeus de todas as nações, vindos para a festa. Ao ouvirem o som poderoso, a multidão corre para ver o que está acontecendo. Quando chegam, ficam totalmente perplexos. Cada um ouve os discípulos falando na sua própria língua de origem. Povos diferentes começam a comentar: partos, medos, elamitas, visitantes de Roma, gente da Capadócia, da Mesopotâmia, da Líbia, do Egito e de tantos outros lugares. Todos ouvem o Evangelho em seu idioma nativo. A admiração cresce. Alguns perguntam: como isso é possível? Todos eles não são galileus? Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus na língua em que nascemos? Enquanto muitos ficam maravilhados e impressionados, outros zombam e tentam desmerecer o que veem. Eles beberam vinho demais. A confusão aumenta, até que Pedro se levanta com os 11. 14:21. Pedro discursa usando a profecia de Joel. Pedro ergue a voz com autoridade e pede atenção. Ele deixa claro: ninguém aqui está bêbado, ainda é cedo demais para isso. Então explica que tudo o que está acontecendo é o cumprimento direto da profecia de Joel. Nos últimos dias, Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne. Jovens teriam visões, velhos sonhariam sonhos, homens e mulheres profetizariam, e sinais aconteceriam na terra e no céu. Pedro declara que aquele momento marca o início de um novo tempo. Um tempo em que Deus alcançaria todas as nações. Um tempo em que o Espírito Santo estaria disponível para todos que invocassem o nome do Senhor. 22:28. Pedro fala da vida, morte e ressurreição de Jesus. Agora Pedro volta seu discurso diretamente ao centro da mensagem. Jesus Cristo. Ele relembra que Jesus foi aprovado por Deus com milagres, maravilhas e sinais. Porém, mesmo assim, foi entregue para ser crucificado. Mas essa morte não foi surpresa. Ela já havia sido anunciada pelo plano soberano de Deus. Com firmeza, Pedro afirma que a morte não pôde deter Jesus. Deus o ressuscitou, rompendo as cadeias da morte, cumprindo o que Davi havia profetizado sobre o Messias, que ele não seria abandonado no túmulo e que sua carne não veria a corrupção. Pedro explica que Jesus vive e que ele mesmo é testemunha desse fato. 29:36. A exaltação de Jesus e a conclusão poderosa de Pedro. Pedro continua explicando que Davi, embora rei e profeta, morreu e foi sepultado. Seu túmulo está ali até aquele dia. Mas Jesus não, ele ressuscitou e foi exaltado à direita de Deus. Pedro declara com clareza absoluta: o derramamento do Espírito que todos estão vendo e ouvindo só é possível porque Jesus está vivo e glorificado. E ele conclui com uma frase que corta os corações: a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A multidão fica profundamente comovida, sentindo que precisa dar uma resposta. 27:41. A conversão de 3.000 pessoas, atordoados e emocionados, muitos perguntam a Pedro e aos apóstolos: o que devemos fazer? Pedro responde: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ele explica que a promessa é para eles, para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, todos quantos o Senhor chamar. Pedro continua falando com convicção, exortando-os a se afastarem daquela geração corrompida. E naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas aceitam a mensagem, se arrependem e são batizadas. A igreja nasce com força
unidade e poder. 42, 47, a vida da igreja, comunhão, milagres e crescimento diário. Os recém-convertidos passam a seguir firmemente o ensino dos apóstolos. Eles se reúnem para orar, partir o pão, aprender, compartilhar a vida. Há um senso profundo de reverência entre todos. Deus realiza muitos sinais e maravilhas pelas mãos dos apóstolos. A comunidade vive em união. Quem tem mais divide com quem tem menos. Eles comem juntos com alegria, sinceridade e gratidão. Todos os dias se reúnem no templo e também de casa em casa. A fé deles se torna visível para toda a cidade. E dia após dia, o Senhor acrescenta novos salvos. A igreja cresce de maneira viva, constante e sobrenatural. Atos 3, 1-3. Pedro e João encontram o homem aleijado na porta do templo. Era a hora da oração, por volta das 3 da tarde, quando Pedro e João sobem juntos ao templo. A cidade está movimentada, com pessoas indo e vindo, muitas carregando ofertas, outras caminhando apressadas para não perder o momento de oração. Na porta chamada Formosa, uma entrada conhecida por sua beleza e por ser um ponto muito frequentado, está um homem que nunca havia conseguido andar desde o nascimento. Todos o conheciam. Ele era levado todos os dias até ali para pedir esmolas às pessoas que entravam. Ao perceber Pedro e João se aproximando, o homem estende a mão, esperando receber alguma moeda, como fazia com tantas outras pessoas que passavam por ali. 4:7. O olhar de Pedro e o milagre inesperado. Pedro fixa os olhos nele, assim como João. Ambos param diante do homem e Pedro diz: "Olhe para nós." O homem os encara imediatamente, acreditando que algo lhe seria dado. Então, Pedro declara com firmeza e compaixão: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Pedro o segura pela mão direita e o ajuda a se levantar. E naquele instante, algo sobrenatural acontece. Os pés e tornozelos do homem ficam fortes. Ele se ergue pela primeira vez na vida. 8:10. O homem anda, salta e louva a Deus. O povo fica maravilhado. Com força nova em seu corpo, o homem começa a andar, depois a saltar e finalmente a correr. Ele segue Pedro e João para dentro do templo, louvando a Deus em voz alta, cheio de alegria. As pessoas dentro do templo o reconhecem imediatamente. Ele é o mesmo homem que todos viam há anos pedindo esmolas na Porta Formosa. A multidão fica completamente surpresa. Alguns levam as mãos ao rosto, outros apontam, todos maravilhados com o que acabaram de presenciar. O milagre causa comoção. As pessoas se aproximam rapidamente. 11:12. A multidão se reúne no pórtico de Salomão e Pedro começa a explicar. O homem curado não se afasta de Pedro e João. Ele segura firme nos dois, como quem não quer perder seus salvadores. Toda a multidão corre até eles no pórtico de Salomão, espantada com o que está acontecendo. Vendo a aglomeração e a admiração das pessoas, Pedro toma a palavra e pergunta: "Homens de Israel, por que vocês estão impressionados com isso? Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade?" Pedro deixa claro que o milagre não veio deles, mas de algo muito maior. 13:16. Pedro aponta para Jesus como a fonte do milagre. Pedro continua, dizendo que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos patriarcas, glorificou o seu servo Jesus. Ele lembra que o povo havia rejeitado Jesus, entregando-o a Pilatos, mesmo quando Pilatos queria soltá-lo. Eles escolheram libertar um assassino e mataram o autor da vida. Mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e Pedro afirma que eles são testemunhas disso. Então Pedro revela o segredo do milagre. É pela fé no nome de Jesus que este homem foi curado.
A fé que vem por ele restaurou completamente este homem diante de todos vocês. O foco agora não é o milagre, mas quem realizou. 17:21. Pedro chama o povo ao arrependimento com esperança. Pedro muda o tom e fala com compaixão. Eu sei que vocês agiram por ignorância, assim como seus líderes. Mas ele explica que tudo isso já havia sido anunciado pelos profetas, mostrando que o sofrimento do Messias não foi acidente, mas parte do plano de Deus. Pedro então faz um apelo direto. Arrependam-se e convertam-se, para que seus pecados sejam apagados. Assim, tempos de refrigério virão da parte do Senhor, e ele enviará novamente o Cristo, que lhes foi designado, Jesus. Pedro explica que o céu deve manter Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas, algo que Deus já havia prometido desde os tempos antigos. 22:26. Moisés e os profetas confirmam Jesus. Pedro encerra o discurso com promessa e alerta. Pedro lembra que Moisés havia anunciado que Deus levantaria um profeta semelhante a ele e que o povo deveria ouvir tudo o que ele dissesse. Quem não desse ouvido seria excluído do povo de Deus. Ele reforça que todos os profetas, desde Samuel, apontaram para aqueles dias. Pedro então declara que os judeus são os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com Abraão, dizendo: em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E conclui: Deus enviou o seu servo primeiro a vocês para abençoá-los, fazendo cada um se afastar das suas maldades. A mensagem é clara. O milagre é um convite para a transformação. Atos 4. 1:4. Pedro e João são interrompidos e presos por causa da mensagem. Enquanto Pedro ainda está falando ao povo no pórtico do templo, anunciando que Jesus é o Messias e explicando o milagre do homem curado, algumas autoridades religiosas começam. Os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus ficam profundamente irritados, porque os apóstolos estão ensinando que Jesus ressuscitou dos mortos, algo que os saduceus rejeitavam completamente. Sem permitir que Pedro e João terminem, eles os interrompem e mandam prendê-los. A multidão fica indignada e surpresa, porque muitos estavam ouvindo, aceitando e se maravilhando com a mensagem. Mesmo assim, a prisão não impede o avanço da fé. Naquele dia, muitos que ouviram creram, e o número de homens que seguiram a Jesus chegou a cerca de 5.000, 5:7. Pedro e João diante do Sinédrio. No dia seguinte, as autoridades religiosas se reúnem em Jerusalém. É uma assembleia impressionante. Os líderes mais poderosos do judaísmo estão ali. O sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros membros da família sacerdotal. Eles mandam trazer Pedro e João para o centro da sala. O ambiente é pesado e tenso, como um tribunal. Então fazem a pergunta principal: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? O objetivo é claro: intimidar, pressionar e tentar fazer os apóstolos recuarem. 8:12. Pedro, cheio do Espírito Santo, declara que o poder vem de Jesus. Pedro, porém, não se intimida. Cheio do Espírito Santo, ele responde com coragem. Governantes e líderes do povo, se hoje somos interrogados por causa de um ato de bondade feito a um homem aleijado e sobre como ele foi curado, saibam todos vocês que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou, que este homem está curado diante de vocês. Pedro vai ainda mais longe. Ele cita as Escrituras e afirma: Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A ousadia de Pedro surpreende todos no tribunal. 13:14. Os líderes ficam admirados com a coragem dos apóstolos.
Ao observar a firmeza com que Pedro e João falam, os membros do Sinédrio percebem que eles são homens simples, sem educação formal nas escolas rabínicas. Ainda assim, sua coragem é evidente. Eles reconhecem algo inconfundível. Além disso, o homem curado está ali, de pé, ao lado deles. Saudável, firme, vivo, não há como negar o milagre. Por mais que quisessem acusar, não encontram argumento algum. E 18. O Sinédrio tenta calar os apóstolos. Sem ter o que dizer, eles mandam retirar Pedro e João da sala para discutir entre si. Eles conversam preocupados. Não podemos negar que eles fizeram um milagre claro, e todos em Jerusalém já sabem disso. Mas, se deixarmos isso continuar, mais pessoas vão acreditar. Então decidem uma estratégia. Eles chamam Pedro e João de volta e ordenam com firmeza que eles não falem mais no nome de Jesus. É uma tentativa de impedir o movimento antes que cresça ainda mais. 9:22. A resposta corajosa de Pedro e João. Pedro e João não se intimam com a ameaça. Eles respondem: julguem vocês mesmos se é certo obedecer a vocês em vez de obedecer a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. 23:28. A comunidade se reúne para orar após a ameaça. Assim que são soltos, Pedro e João vão até os irmãos e contam tudo o que aconteceu. A comunidade inteira, ao ouvir, levanta a voz em oração unida. Eles reconhecem Deus como o Criador e citam o salmo que fala sobre nações se levantando contra o Senhor. Eles entendem que Herodes, Pilatos, os gentios e o próprio povo de Israel se uniram contra Jesus, mas que tudo aconteceu conforme o plano de Deus. Ao invés de pedir proteção para si mesmos, eles pedem uma coisa: coragem para continuar anunciando a palavra, e pedem que Deus continue fazendo milagres e sinais por meio do nome de Jesus. 29:31. O lugar treme e todos são cheios do Espírito. Depois da oração, algo extraordinário acontece. O lugar onde estavam reunidos treme. Não era um terremoto comum, era um sinal da presença de Deus. Todos são novamente cheios do Espírito Santo, fortalecidos e renovados, e continuam anunciando a palavra com ainda mais ousadia. 32:35. A unidade da igreja e o espírito de generosidade. A multidão dos que creram formava um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que o que possuía era exclusivamente seu. Todos com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e a graça de Deus era evidente sobre todos. Ninguém passava necessidade. Os que tinham propriedades vendiam e entregavam o valor aos pés dos apóstolos, que distribuíam conforme a necessidade de cada um. Era uma comunidade transformada, viva e unida. 36:37. Barnabé, um exemplo de generosidade. Entre os discípulos havia um homem chamado José, um levita de Chipre. Os apóstolos o apelidaram de Barnabé, que significa filho da consolação, um nome que combinava com seu caráter bondoso e encorajador. Barnabé possuía um campo, vendeu-o e colocou o valor aos pés dos apóstolos, mostrando seu amor pela obra e sua confiança na comunidade. Ele se tornaria, no futuro, um dos grandes líderes da fé, companheiro de Paulo e exemplo para toda a igreja. Atos 5:1-4. Ananias e Safira tentam enganar a comunidade. No meio daquela grande onda de generosidade e sinceridade dentro da igreja, surge um episódio trágico envolvendo um casal, Ananias e Safira. Eles vendem uma propriedade, assim como muitos outros haviam feito, mas decidem combinar algo entre si. Entregar apenas parte do dinheiro, enquanto fingiam estar entregando tudo. Ananias leva a quantia até os apóstolos, tentando parecer tão generoso quanto Barnabé e outros que haviam doado tudo. Mas Pedro, guiado pelo Espírito Santo, confronta a mentira. Ananias,
Porque Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e reter parte do valor. Antes de vender, o terreno não era seu, e depois de vendido, o dinheiro não estava sob seu controle. Como pôde pensar em fazer uma coisa dessas? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. O clima fica pesado. Não é sobre o dinheiro, mas sobre a falsa aparência, a tentativa de enganar Deus e a comunidade. 5:6. A queda repentina de Ananias. Assim que ouve as palavras de Pedro, Ananias cai no chão e morre imediatamente. O impacto é enorme. Os jovens da comunidade se aproximam, envolvem seu corpo, levam-no para fora e o sepultam. Um temor profundo. 7:10. Safira chega sem saber o que ocorreu e enfrenta a mesma verdade. Cerca de 3 horas depois, Safira entra sem saber do destino de seu marido. Pedro pergunta diretamente: "Diga-me, foi este o valor pelo qual vocês venderam o terreno?" Ela confirma a mentira, repetindo o combinado. Como vocês tiveram coragem de se colocar de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, os pés dos que sepultaram seu marido estão à porta, e eles levarão você também. No mesmo instante, Safira cai e morre. Os jovens entram, encontram-na morta, levam seu corpo e a enterram ao lado de Ananias. A comunidade inteira e todos que ouviam falar do caso ficaram tomados por profundo temor. Deus estava protegendo a pureza do início da igreja. 12:16. Muitos sinais e milagres pelos apóstolos. Apesar dos acontecimentos assustadores, os apóstolos continuam realizando muitos sinais e maravilhas entre o povo. Eles se reúnem no Pórtico de Salomão, e a comunidade cresce ainda mais em respeito e reverência. As pessoas têm tanto respeito e admiração que, mesmo temendo se aproximar sem sinceridade, reconhecem que Deus está agindo de forma poderosa. A multidão traz os enfermos para as ruas, colocando-os em macas e esteiras, esperando que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles. E muitos são curados dessa forma. De cidades ao redor de Jerusalém, as pessoas vêm trazendo enfermos e pessoas dominadas por espíritos malignos, e todos são curados. A ação de Deus se torna visível e incontrolável. 17:18. Os apóstolos são presos novamente. A popularidade dos apóstolos e o poder que operava através deles incomodam profundamente os líderes religiosos, especialmente os saduceus, que ficam cheios de inveja. Eles mandam prender todos os apóstolos e os colocam na prisão pública. A intenção é controlar, intimidar e parar o avanço. E 19:21. Um anjo do Senhor liberta os apóstolos e lhes dá uma ordem. Durante a noite, um anjo do Senhor aparece na prisão. Ele abre as portas com facilidade, sem barulho, sem chamar atenção, e conduz os apóstolos para fora. O anjo dá uma instrução clara: vão ao templo e continuem anunciando ao povo todas as palavras desta vida. Pela manhã, quando o dia amanhece, os apóstolos estão novamente no templo, ensinando. 22:26. A prisão está vazia, os líderes ficam confusos. Os sacerdotes e o conselho se reúnem e mandam buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os oficiais chegam, encontram algo inacreditável. A prisão está fechada, os guardas estão lá, mas não há ninguém dentro. Eles voltam assustados para informar o conselho. Enquanto tentam entender, aqueles homens que vocês prenderam estão no templo ensinando o povo. Então, o capitão da guarda vai com seus homens, mas sem violência, porque temem que o povo se revolte contra eles. 27:32. Pedro e os apóstolos diante do conselho. Devemos obedecer a Deus. Os apóstolos são trazidos de volta perante o sinédrio.
Nós ordenamos que vocês não ensinassem neste nome, e vocês encheram Jerusalém com essa doutrina e ainda querem nos tornar culpados pelo sangue daquele homem. Mas Pedro e os demais apóstolos respondem com firmeza: é preciso obedecer a Deus e não aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram. Deus o exaltou como príncipe e nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Eles não recuam, não se intimidam, falam com convicção. 3:39. A fúria do conselho e o conselho sábio de Gamaliel. Ao ouvir isso, os líderes ficam furiosos, tão irritados que pensam em matar os apóstolos. Mas então se levanta Gamaliel, um fariseu respeitado, mestre da lei, honrado por todo o povo. Ele pede que os apóstolos tenham cuidado com o que vão fazer com estes homens. Ele lembra de líderes passados que se revoltaram e cujos movimentos logo desapareceram. Se o movimento dos apóstolos for humano, ele vai acabar. Mas então ele fala algo profundo. Mas se isso vem de Deus, vocês não poderão detê-los, e podem até se ver lutando contra Deus. As palavras 40. Os apóstolos são açoitados e ameaçados. O conselho decide não matá-los, mas ainda quer puni-los. Eles mandam trazer os apóstolos, mandam açoitar cada um deles, uma punição dolorosa e humilhante, e novamente ordenam que não falem mais no nome de Jesus. Em 41 e 42. Alegria em sofrer por Cristo e perseverança na missão. Surpreendentemente, os apóstolos saem do conselho cheios de alegria porque foram considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. E continuam sua missão sem hesitar. Todos os dias, no templo e nas casas, eles continuam ensinando e anunciando que Jesus é o Cristo. Nem ameaças, nem prisões, nem açoites conseguem deter o movimento. A fé cresce, o evangelho avança e nada consegue parar o que Deus iniciou. Atos 6. 1. Crescimento da igreja e surgimento de um problema sério. À medida que o número de discípulos cresce rapidamente em Jerusalém, a comunidade começa a enfrentar desafios internos. Entre os seguidores, existem judeus que falam hebraico e judeus de origem grega chamados helenistas. Alguns desses helenistas começam a reclamar. As viúvas deles, mulheres vulneráveis e dependentes da ajuda diária, estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos. Essa queixa não nasce de má fé, mas do próprio crescimento da igreja. A família da fé está aumentando tão rápido que a organização ainda não acompanha o ritmo. 2:4. Os apóstolos criam um plano sábio. Os 12 apóstolos se reúnem e chamam toda a comunidade. Com humildade e clareza, eles explicam: não é bom que deixemos o ensino da palavra de Deus para administrar a distribuição de alimentos. Eles não estão se recusando a ajudar, mas entendendo que seu papel principal é pregar, orar e ensinar. E isso exige tempo e dedicação. Então, propõem algo totalmente novo para a comunidade, que os irmãos escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para assumir essa tarefa. Os apóstolos continuam focados na oração e no ministério da palavra, enquanto uma nova equipe será responsável pelo cuidado prático das pessoas. 5. A escolha dos 7 homens. A proposta agrada a todos, e a comunidade indica 7 nomes que se destacam pela fé, caráter e sabedoria. Estevão, descrito como homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor. Timão, Pármenas, Nicolau, um convertido de Antioquia. O grupo representa diversidade cultural, maturidade espiritual e comprometimento com a missão. Estevão, especialmente, já começa a se destacar como alguém extraordinário. 6.
Oração e imposição de mãos. Os 7 escolhidos são apresentados aos apóstolos. Num momento de reverência e unidade, os apóstolos oram por eles e impõem as mãos, abençoando e consagrando esses homens ao serviço. É um marco histórico. Nasce oficialmente o que muitos consideram o primeiro grupo de diáconos da igreja, pessoas dedicadas a servir. 7. A igreja cresce ainda mais. Com a nova organização, a palavra de Deus se expande com mais força. A igreja não apenas continua crescendo, mas cresce muito, alcançando até muitos sacerdotes judeus que passam a crer em Jesus. A fé está se espalhando de forma tão profunda que até aqueles que antes eram opositores começam a reconhecer a verdade. 8:10. Estevão se torna uma figura poderosa. Entre os 7, Estevão se destaca de forma extraordinária. Ele realiza grandes maravilhas e sinais entre o povo. Sua fé é firme, sua sabedoria é impressionante, e o Espírito Santo age através dele com grande poder. Mas isso desperta oposição. Alguns homens pertencentes à chamada Sinagoga dos Libertos começam a discutir com Estevão. Eram judeus vindos de vários lugares do Império: Cirene, Alexandria, Cilícia e Ásia. Eles tentam debater com Estevão, porém não conseguem resistir à sabedoria e ao espírito com que ele fala. Seu entendimento das Escrituras e sua ousadia impressionam até seus adversários. 11:14. Início da perseguição contra Estevão. Incapazes de vencê-lo com argumentos, seus oponentes apelam para a falsidade. Subornam homens para dizerem que ouviram Estevão blasfemar contra Moisés e contra Deus. A acusação é extremamente séria. A cidade se agita. O povo, os anciãos e até os mestres da lei se unem para prendê-lo. Eles arrastam Estevão à presença do Sinédrio, o mesmo conselho que julgou Jesus e perseguiu os apóstolos. Ali, falsas testemunhas declaram: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus destruiria este templo e mudaria os costumes deixados por Moisés. O ambiente é pesado. A tensão cresce. A mentira se mistura ao medo dos líderes religiosos. 15. Um brilho no rosto de Estevão, enquanto todos olham fixamente para ele, esperando que Estevão se desespere diante das acusações, acontece algo surpreendente. O rosto dele parece o rosto de um anjo. Não é que ele brilhe literalmente como luz intensa, mas sua expressão transmite paz, segurança e a presença de Deus. Mesmo cercado de ódio e injustiça, há algo sobrenatural na calma dele. É o prenúncio de que algo grandioso e dramático está prestes a acontecer no capítulo seguinte. Atos 7. 1. O sumo sacerdote inicia o julgamento. O sinédrio está reunido. O ambiente é pesado, cheio de líderes religiosos tensos, orgulhosos e convictos de que Estevão é culpado. O sumo sacerdote olha fixamente para ele e faz a pergunta que dará início à defesa mais poderosa da história da igreja. É verdade isso? Silêncio absoluto. E então, Estevão, cheio do Espírito Santo, começa um discurso que atravessa séculos. Ele não fala para se defender, mas para revelar a verdade. 2:8. Estevão conta a história começando de Abraão. Ele inicia lembrando como Deus chamou Abraão ainda na Mesopotâmia. Abraão vivia entre povos idólatras quando o Senhor lhe disse para sair da terra natal e partir para o lugar que ele mostraria. Abraão obedeceu sem saber para onde estava indo. Deus prometeu dar aquela terra aos descendentes dele, mesmo antes de Abraão ter filhos. Prometeu também que esse povo seria estrangeiro em terra alheia e sofreria opressão por 400 anos, mas que ele mesmo os libertaria. E Deus selou essa promessa com a aliança da circuncisão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel.
Estevão está mostrando que tudo começou com um Deus que chama, conduz e cumpre promessas. 9:16. José, vendido pelos irmãos, exaltado por Deus, Estevão então fala sobre José. Os patriarcas, movidos por inveja, vendem José como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. José passa pela injustiça, prisão e humilhação, mas Deus o exalta, tornando-o governador do Egito. Quando a fome assola a região, Jacó envia seus filhos para buscar alimento. Eles encontram José, mas não o reconhecem de imediato. Na segunda viagem, José se revela aos irmãos e a família inteira se muda para o Egito. A mensagem é clara. Mesmo quando os homens rejeitam alguém, Deus pode levantá-lo para cumprir seus planos. 17:22. A história avança até Moisés. O tempo passa. As promessas feitas a Abraão se aproximam de se cumprir. O povo multiplica-se no Egito, até que surge um novo faraó que não conhecia José. Esse faraó oprime os israelitas e ordena matar todos os bebês do sexo masculino. É nesse cenário que nasce Moisés. Ele é escondido por 3 meses e depois colocado num cesto sobre o rio Nilo. A filha de Faraó encontra o bebê, se compadece e cria Moisés como seu próprio filho. Ele cresce educado em toda a sabedoria dos egípcios, poderoso em palavras e obras. 23:29. Moisés tenta agir por conta própria. Quando Moisés tem 40 anos, decide visitar seus irmãos hebreus. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, ele reage e mata o agressor, pensando que seus irmãos entenderiam que Deus o enviara para libertá-los. Mas eles não entendem. No dia seguinte, Moisés tenta apaziguar uma briga entre 2 hebreus, mas um deles responde: "Quem te colocou como líder e juiz sobre nós?" Ao perceber que o ocorrido já era conhecido, Moisés foge para Midian, onde vive como estrangeiro e forma uma família. 30:34. O chamado sobrenatural na sarça ardente. 40 anos depois, enquanto Moisés cuida do rebanho, algo extraordinário acontece no deserto do Monte Sinai. Ele vê uma sarça em chamas, mas a planta não se consome. Intrigado, Moisés se aproxima. De repente, a voz de Deus ecoa: "Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó." Moisés treme. Deus continua: "Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo." Então o Senhor diz que viu a opressão do povo no Egito e está enviando Moisés para libertá-los. 35:38. O libertador rejeitado é o mesmo que Deus envia. Estevão mostra algo profundo. O mesmo Moisés que os israelitas rejeitaram, dizendo: "Quem te colocou como líder?" Foi exatamente aquele que Deus enviou como líder, libertador e profeta. Moisés realiza sinais e maravilhas no Egito, no Mar Vermelho e durante 40 anos no deserto. E foi Moisés quem disse. 39:43. A rebeldia de Israel no deserto. Mesmo depois de serem libertos pelo poder de Deus, os israelitas resistem à liderança de Moisés. Eles voltam o coração ao Egito, pedem ídolos, fazem um bezerro de ouro, oferecem sacrifícios a deuses falsos. Deus os entrega aos desejos de seus corações, e isso resultará, séculos depois, no exílio. Estevão toca na ferida. Israel sempre resistiu a Deus e aos líderes que ele enviou. 40:50. Deus não cabe em templos feitos por mãos humanas. Ele continua lembrando que o tabernáculo acompanhou Israel no deserto. Depois, Davi desejou construir um templo e Salomão o edificou, mas Estevão cita o próprio Deus. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. É uma crítica direta à idolatria pelo templo. Exatamente o que os líderes de Jerusalém estavam fazendo. 51:53. Estevão confronta os líderes com coragem. Agora, cheio do Espírito,
ele declara algo que deixa o sinédrio furioso. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Assim como seus pais fizeram, vocês também fazem. Ele acusa. Eles perseguiram os profetas. Mataram os que anunciaram a vinda do justo e agora crucificaram o próprio Messias. Receberam a lei, mas não obedeceram. É como se Estevão segurasse um espelho diante deles. E eles não suportam ver a verdade. 54, 56, a visão gloriosa de Estevão. Os líderes rangem os dentes de raiva, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levanta os olhos para o céu e vê algo extraordinário, a glória de Deus, e Jesus em pé à direita do Pai, não sentado, em pé, como quem recebe e honra o primeiro mártir da igreja. Estevão exclama: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita. 57 e 60, a morte de Estevão, o primeiro mártir. Os líderes tapam os ouvidos, gritam e avançam sobre ele. Arrastam-no para fora da cidade e começam a apedrejá-lo. As pedras atingem Estevão, mas ele ora: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Caindo de joelhos com o corpo ferido, ele clama com voz forte: Senhor, não os culpes por este pecado. E então ele adormece. Ao lado, segurando as capas dos que o apedrejam, está um jovem chamado Saulo. Esse momento mudará a história.